Shalom, meus queridos irmãos, boa noite, que o Eterno esteja abençoando a vida de cada um de vocês nessa noite. Louvado seja o nome do Eterno por todas as bênçãos e por todas as maravilhas que Ele faz, que Ele realiza nas nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez para poder transmitir uma mensagem da parte do Eterno ao coração dos amados e queridos irmãos. Louvado seja o Eterno por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele tem concedido a cada um de nós, que Ele tem feito, que Ele tem realizado nas nossas vidas. Desejo que tudo esteja bem com você e peço ao Eterno que abençoe também minha vida, a vida de minha família e que tudo possa estar bem com todos nós. Bem, meus queridos, na última mensagem que a gente teve o privilégio de estar transmitindo por intermédio da página que eu tenho no Facebook, página Rodrigo Dias Silva, servo de Elohim. Nós falamos um assunto muito importante, uma mensagem conscientizadora, uma mensagem que pôde alcançar muitas vidas e que pôde levar luz a muitas mentes. Nós estivemos falando na última mensagem sobre a verdade de que Yeshua, conhecido aqui no nosso ocidente como Jesus, ele não veio para fazer dos seus seguidores membros de uma religião, membros de uma denominação. Ele veio para poder fazer daqueles que foram seus seguidores, a princípio 12 homens, ele veio para fazer destes e outros que vieram a segui-lo, ele veio fazer destas pessoas talmidim, ou seja, discípulos, talmid, né, na língua hebraica, que significa aluno, aprendiz, seguidor, aquele que se assenta aos pés de um mestre para poder estar aprendendo. E posteriormente, este aprendiz, ele vai também ser um instrutor, ele vai transmitir o ensino, ele vai estar passando adiante aquilo que ele aprende com o mestre. Então, hoje nós vamos falar mais ou menos dentro do mesmo tema. O que Yeshua ele espera de um talmid ou de um seguidor seu? O que ele espera de uma pessoa que aprende com ele? O que ele esperava daqueles 12 homens que ele escolheu, que ele chamou para poder seguir a ele, aprender com ele, ouvi-lo, observá-lo? O que ele esperava? Para isso nós vamos estar fazendo menção de 2 textos aqui da Brit Hadashah, que significa aliança renovada. O primeiro texto que nós vamos estar lendo nesta noite está aqui no capítulo 20 e no versículo de número 28. Olha o que Yeshua deixou escrito dentro aqui de Mateus, ou Matitiarro, capítulo de número 20, e o versículo é o versículo de número 28. Ele disse assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lindo texto. Lindo. Texto de uma magnitude e ensinamento muito grande, pois sendo Yeshua HaMashiach,
o Filho de Deus, o Messias enviado para trazer redenção, ele foi aqui, ele se colocou na condição, ele se comparou como um servo e disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. O outro texto que eu gostaria de ler para a reflexão de todos nós nesta noite, ele está aqui em Yohanan. Yohanan é o nome original, o nome hebraico do apóstolo João, né? Do personagem que conhecemos e chamamos como apóstolo João. No capítulo 13 tem a famosa passagem do lava-pés, como é muito conhecido por todos nós aqui no Brasil e em muitas outras partes. A partir do versículo de número 12, nós temos uma reflexão nas palavras de Yeshua, quando ele disse assim: depois de lhes ter lavado os pés, Yeshua tornou a vestir as peças de roupa, voltou à mesa e disse-lhes: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam Rabi e Senhor, e estão certos, porque eu sou. Pois, bem, se eu sou Senhor e Rabi de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés dos outros, porque lhe dei o exemplo para que façam como eu fiz. Sim, eu lhes digo que o escravo não é maior do que o senhor, como também nenhum emissário é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, serão abençoados se as praticarem. Glorificado seja o nome do Eterno, que nos enviou Yeshua, o seu Filho, como seu representante maior. Porque o Eterno, meus irmãos, ele é um. Ele é o único e verdadeiro Elohim, que significa Deus, poderoso, poderosíssimo. Mas ele sempre nos enviou ungidos, e dentre estes ungidos, ele separou aquele que ele chamou de o Mashiach, ou o Messias, que significa, palavra essa que significa ungido. E ele, dentre todos os representantes do Eterno sobre esta terra, porque o Eterno teve centenas de outros ungidos, de outros pequenos Mashiach, que o representaram em cima desta terra. Um dos maiores representantes dele abaixo de Yeshua foi Moisés, que o representou a ponto de ser chamado também de Elohim, de uma forma tão esplêndida que até nos dias de hoje é muito falado, é muito conhecido, é muito estudado. Este personagem tão emblemático das Sagradas Escrituras, que nos trouxe a Torá, que nos trouxe a lei, que nos trouxe as instruções maiores do Eterno. Então, Yeshua, queridos e amados irmãos, ele ocupa uma posição dentro das Sagradas Escrituras que é incomparável. Ninguém se compara e chega ao nível dele. E aqui dentro desses textos, nós vemos muito bem Yeshua falando algumas coisas importantíssimas. A primeira está no texto que nós lemos aqui, em Matitiarro 20, versículo 28, quando ele disse assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Então, olha bem, Yeshua, na sua primeira aparição ao mundo, na sua primeira vinda a este mundo. Por que eu digo assim? Porque está profetizado que ele virá e ele pisará neste mundo, aparecerá
pela segunda vez. Então, na sua primeira aparição, na sua primeira manifestação a este mundo, ele disse claramente: eu não vim naquele período, eu não vim naquela hora, naquele tempo, naquele passado em que ele pisou aqui nesta terra para ser servido. Ele veio então para quê? Ele veio para servir. Queridos, ultimamente eu tenho meditado muito, tenho feito as minhas reflexões e tenho visto o quanto que as pessoas nos dias de hoje gostam de títulos. Pastor, reverendo, evangelista, presbítero, mestre, doutor, PhD, enfim, e aí vai. As pessoas têm lutado por títulos. E eu olho para a Sagrada Escritura e vejo o maior personagem de toda a história da humanidade, que não foi nenhum político, que não foi, meus queridos e amados irmãos, nenhum pai da igreja, não foi nenhum, vamos dizer assim, sacerdote comum, não foi nenhuma pessoa rica de posse, que foi Yeshua. O maior personagem que mudou a história da humanidade, que trouxe a luz do eterno para a humanidade. Olha o que este personagem diz: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele veio, irmãos, para servir. Chegará um dia que ele pisará neste mundo para ser servido, mas também servirá. Mesmo sendo Senhor, mesmo sendo alguém que virá para governar este mundo, trazer a este mundo a sua Torá, trazer a este mundo uma nova interpretação, além daquela que um dia ele trouxe ainda, trazer algo novo, trazer um novo estilo de vida para este mundo, mesmo sendo este personagem tão importantíssimo para nós e para o mundo inteiro. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, queridos, respondendo à pergunta, o que Yeshua espera de um talmide? Dos seus talmidim? Ele espera, amados e queridos irmãos, ele espera que nós venhamos a seguir os seus passos, pois foi por esta finalidade, com esta finalidade, que o Eterno colocou ele e enviou ele a este mundo. Ele veio para servir de modelo. Ele veio para servir de exemplo. Ele veio para servir de exemplo fidedigno da vontade do Eterno para com a raça humana. Ele veio para pisar e deixar os rastros, a fim de que aqueles que viessem a seguir e servir a ele, viessem a trilhar a mesma trilha e a pisar no mesmo caminho, seguir o mesmo caminho, seguindo as suas pegadas, as suas pisadas em cima desta terra. Então, Yeshua mostrou claramente: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E hoje, irmãos, o que é que nós vemos ao nosso redor?
nós vemos, irmãos, uma multidão querendo ser servida, se colocando como senhores, mas não querendo servir, conforme Yeshua serviu. Então ele é um modelo, é um exemplo no que tange a serviço, a servir. Ele mostrou para nós que não veio para ser servido. E quantos nos dias de hoje gosta de ser servido? Quantos nos dias de hoje perdeu a compreensão do que significa ser servo? Quantos nos dias de hoje perdeu a compreensão do que significa realmente servir ao Eterno? Servir ao Todo-Poderoso. Yeshua, em toda a sua trajetória, nos mostrou com muita ênfase, com muita clareza, com muita, vamos dizer assim, com muita maestria, o que é ser um servo. Sendo ele o Messias, sendo ele o enviado do Eterno, para poder trazer luz a este mundo. Ele diz: eu não vim para ser servido. O que é um servo do Eterno? Um servo do Eterno é aquele que não possui nada, mas administra tudo. Um servo do Eterno, conhecido também dentro da língua grega, na qual é muito difundida as Sagradas Escrituras, como mordomo. É chamado também como um mordomo. Um mordomo, um servo, é aquele que não possui nada, mas ele administra tudo aquilo que é do seu Senhor, que é rico e é possuidor de muitas posses. Então, o Senhor confia ao mordomo, ao servo, o direito de entrar e sair, o direito de ir e vir, o direito de administrar tudo aquilo que pertence ao Senhor e que está na sua dispensa. Então, o Senhor, ele coloca nas mãos do servo a administração da casa. O Senhor, ele deixa tudo na mão do servo e diz: olha, está tudo aí, está tudo nas suas mãos, administra conforme convém. A diretriz é essa, você vai fazer isso, eu quero que seja executado assim, assim e assim. E o servo, com base nas palavras do seu Senhor, o mordomo, com base nas diretrizes do seu Senhor, ele então administra e coordena tudo aquilo que pertence ao Senhor, sem ser possuidor de nada. Então, queridos, Yeshua, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Muitos dos nossos dias, irmão, você que está ouvindo esta mensagem, assistindo esta mensagem, muitos nos dias de hoje precisa resgatar o verdadeiro sentido da palavra servo. O verdadeiro sentido deste título que muitos, às vezes, não querem deter. Há uma briga muito grande por títulos no meio religioso nos dias de hoje. Seja lá qual for, seja na igreja, seja em qualquer religião, há uma briga por títulos. Pessoas querendo galgar os melhores títulos, os mais altos títulos
as mais altas patentes dentro da hierarquia de alguma religião. Mas eu não vejo ninguém brigando e tomando posse desta maravilha que é ser um simples servo do Eterno. Servi-lo. Se intitular como um servo, aquele que trabalha. Porque um servo é aquele que trabalha. É aquele que presta um serviço para o seu Senhor. É aquele que, com abnegação, com sacrifício, com dedicação, com zelo, ele presta um serviço, ele trabalha em prol do seu Senhor. Então, Yeshua aqui, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E já aqui, em Yohanan, quando ele, aqui em diálogo com seus Talmidim, ele diz claramente, ele ensina claramente através de atitudes. Atitude essa que causou espanto e admiração em todos eles, em especial em Kefa, que é o apóstolo conhecido como Pedro. A ponto dele dizia assim: de maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. E Yeshua falou para ele: se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então ele diz: então, já que é assim, lava, então, Senhor, lava tudo. Aqui ele diz assim, olha, depois de ter lavado os pés, Yeshua tomou a vestir as peças de roupa e voltou à mesa e disse: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Rabi e Senhor, e estão certos, porque eu sou. Pois bem, eu sou o Senhor e Rabi de vocês, e lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés dos outros. Olha que interessante, irmão. Sabemos que este ato, esta atitude, naquela época, quem executava este serviço simples, humilde, quem executava este tipo de serviço eram os escravos, eram os servos, porque a palavra servo e a palavra escravo, ela é a mesma dentro da Sagrada Escritura. Então, um servo é um escravo. A conotação de escravo para nós, que passou pela doutrinação escolar, onde nós aprendemos sobre a escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil, a abolição da mesma, ela é muito pejorativa. Quando nós vemos tudo que o pessoal que passou por esse processo, os africanos aqui, os nossos irmãos, os descendentes deles aqui, nós ficamos assim, meio com preconceito com esta palavra. Mas um servo, biblicamente falando, é um escravo. É a mesma palavra que se destina ao servo, destina-se também ao escravo. Então, queridos, ele que era chamado de Rabi, mestre, e era chamado também de Senhor, ele executou este serviço, que era um serviço, um trabalho que os escravos daquela época faziam, prestavam para os seus senhores. Tinha-se o costume, na casa dos patrões, dos senhores daquela época, toda pessoa que chegava ali, o escravo já pegava uma vasilha com água e um recipiente ali, numa bacia, um pote, colocava os pés daquela pessoa que estava chegando, aquele visitante, aquela pessoa que estava chegando de viagem, e ela executava este serviço simples para o seu Senhor, que era lavar
os pés daquele visitante, daquela pessoa. Então, ao ver Yeshua lavando os pés dos seus talmidim ali, eles ficaram maravilhados pela sua humildade. Ali ele estava demonstrando a sua humildade. E com isso, ele estava dando um exemplo daquilo que eu, você, todos nós deveríamos ser também. Humildes. Uma das virtudes menos visadas pelas pessoas dos dias de hoje, mas é uma das virtudes mais destacadas dentro da Sagrada Escritura, dentro da palavra do Eterno. Então, queridos, Yeshua estava nos dando ali aos seus talmidim, aos seus seguidores. Ele estava dando ali um exemplo de humildade. E olha bem, ele disse assim, olha, eu sou o Senhor de vocês e mestre, vocês me consideram assim, e fazem bem de me considerar, porque eu realmente sou. Ele estava dizendo ali para eles. Então, da mesma forma que eu estou fazendo, faça vocês também. Eu estou dando vocês o exemplo, dizia ele aos seus seguidores, aos seus emissários ali. Para que da mesma forma que eu estou fazendo, vocês possam fazer também. E hoje, irmãos, também não é diferente. A mim que me considero um servo de Adonai, um servo do Eterno, um servo, um seguidor, um aprendiz com o Mashiach, o Messias. Cabe a mim olhar para o seu exemplo de humildade, para o seu exemplo de resignação e sacrifício, e tentar fazer o meu melhor, porque da mesma forma que ele veio, e a sua passagem, ela teve um determinado tempo em cima desta terra, eu também vou passar. Você que me ouve também vai passar. Então, sejamos servos, porque o tempo de servir vai passar. Servamos enquanto é tempo, a exemplo de Yeshua HaMashiach, a exemplo daquele que foi enviado para dar o exemplo. E ele disse, eu vos dei exemplo para que da mesma forma que eu fiz, façais vocês também. Vocês possam também fazer. E o tempo dele servir passou. Foram 33 anos de vida terrestre aqui. 3 anos e meio aproximadamente de serviço direto ao Eterno. Porque o seu serviço, a sua prestação de serviço, de trabalho ao Eterno, durou 3 anos e meio, a partir do momento em que ele foi ali imergido por Yohanan Hamatzbil, ou seja, por João Batista. A partir dali, então, ele começa a servir. Começa a fazer as suas curas, começa a orar e expulsar os espíritos malignos da vida das pessoas, começa a pregar, a ensinar e a dizer para as pessoas, está chegado a vós, é chegado a vós o reino do Eterno, chamando as pessoas para o arrependimento, para o retorno, para a techuvá, que significa retorno às raízes, às origens da fé. Então ali ele começa o seu ministério, curando enfermos, abrindo os olhos de cego, fazendo surdos ouvir, mudos falar, curando pessoas aleijadas e até mesmo ressuscitando mortos. 3 anos e meio de serviço. Então, queridos, eu vos dei exemplo, ele disse, para que da mesma forma que eu fiz, façais vós também. Que eu e você possa seguir
os exemplos dele. Porque o que ele espera de mim e o que ele espera de você, que nós venhamos, irmãos, a servir e não querer ser servido. Porque hoje tem uma turma que quer ser servida, mas não quer servir. Quer se assentar e ficar dando ordem. Faz isso, faz aquilo, vai para aqui, vai para ali, anda de cá, anda de lá, aqui você pode ir, aqui você não pode ir. Faz isso, faz aquilo outro, e coisa e tal. Mas ele não quer servir. Então, queridos e amados irmãos, Yeshua deixou o exemplo. Vamos servir. Ele deixou o exemplo de humildade. Quando ali ele se curva, pega os pés dos seus emissários, dos seus talmidim, e ali, um por um dos seus talmidim, ele vai lavando-lhes os pés. Irmão, que exemplo! Você que está escutando, assistindo essa transmissão. Que exemplo o Messias, o Filho de Elohim, o Salvador, ele nos dá. Que exemplo de humildade. Que exemplo de servo ele nos dá ao curvar e lavar a semelhantemente aos escravos daquela época, os pés dos seus seguidores, dos seus alunos, dos seus aprendizes. Eu creio que nenhum professor, nenhum rabino, nenhum mestre, em tempo algum, fez o que ele fez para nos dar exemplo. Então, ele é o meu modelo. Ele é o nosso exemplo. E ele diz, eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Então, meus queridos e amados irmãos, ouvintes, que possamos aprender com Yeshua e com toda a Sagrada Escritura, com toda a palavra deixada como nossa instrução a servir ao nosso Elohim, ao nosso Deus. Por quê? Porque foi para isso que ele nos colocou aqui em cima desta terra. Então, Yeshua, irmão, espera que nós venhamos a seguir os seus exemplos. Yeshua espera que um talmide, que os seus talmidim, siga os seus exemplos. Sirva ao Eterno, porque ele próprio veio para ser servo do Eterno. Ele não se bateu no peito e reivindicou a postura dominadora de Senhor. Não. Eu vim não para ser servido, disse ele, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Que possamos doar também nossas vidas, nosso tempo, nossos dons, nossos talentos e até mesmo parte de nossas finanças e recursos materiais para o benefício do próximo, para ajudar o próximo, para colaborar para o bem-estar do próximo, enquanto tivermos condições em cima desta terra. Que o Eterno possa abençoar a sua vida, a minha vida, e que nós possamos ter nossos olhos abertos para seguir, enxergar e seguir os exemplos maior de Yeshua, que foi servo perfeito e pleno, exemplo fidedigno para todos nós em cima desta terra. Desejo encerrar este serviço, este trabalho de reflexão, de meditação, de exposição dentro da Brit Hadashah, com uma oração em seu favor. Pai querido e santo, neste momento eu quero agradecê-lo por este momento de ensinamento, de aprendizagem e reflexão na sua palavra. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir esta mensagem, vão
aprender com esta exposição, que veio colaborar um pouco para a reflexão de todos nós, Pai. Ó Eterno, eu te louvo e peço em favor da vida desta pessoa que precisa tomar uma decisão de abrir mão de determinadas coisas para poder servir ao Senhor. Ó Eterno, que nós possamos seguir o exemplo de Yeshua, que foi um exemplo fidedigno de resignação, de abnegação e de serviço. Nós te louvamos nesta noite, nós te louvamos nesta tarde, nós te glorificamos neste instante e em toda a nossa vida, Senhor. Em todos os momentos nós te exaltamos como nosso Deus, ó Eterno, maravilhoso e santo. No nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações, eu te louvo. Peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Peço que o Senhor abençoe as pessoas que vão assistir este trabalho e receber esta oração. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. E eu peço que o Senhor esteja derramando do teu poder e fazendo uma grande obra no nome de Yeshua HaMashiach. Ajude-nos a ser humildes. Ajude-nos a seguir o exemplo de Yeshua, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos, ó Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Meus queridos, que o Eterno abençoe a noite de cada um de vocês e que esta mensagem ela possa colaborar para o aprendizado, para o aprimoramento, para ela possa servir para trazer melhorias para a vida de todos aqueles que tiverem a oportunidade para estar escutando esta mensagem. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua. Até a próxima mensagem em nome de Yeshua e permitindo o Eterno.